Olá! Nesse vídeo eu te mostro como começar na aquarela. Vamos tirar algumas dúvidas sobre essa tinta que existe muita polêmica. Sim, essa tinta que muitas vezes um erro pode transformar a tua pintura num filme de terror. Mas que na verdade a técnica não é difícil. Temos que ter só um pouco de paciência e cuidado na hora de trabalhar com ela. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor e hoje vamos falar da aquarela. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas importantes. Vou te mostrar o meu processo, todo o meu passo a passo. E acredito que você pode utilizar o meu processo para começar também. E esse vídeo foi feito justamente para você que está começando a pintar com aquarela. Vamos para o passo a passo. Bom, pessoal, eu começo com uma folha A4, aquarela, né? Gramatura 300, dois vidros para colocar água, 2 pincéis, um fino e um mais largo. Esse é um suporte que eu uso para o pincel pequeno porque ele não cabe direito na minha mão. A aquarela, certo? Você pode comprar qualquer marca. Essa é o que eu tinha em casa. Uma lapiseira, né? E uma fita crepe. Mais um godê para misturar as cores, porque eu não gosto de usar o godê que vem na própria aquarela. Era isso. E mais um paninho para limpar o pincel. Bom, pessoal, agora vamos conhecer os nossos pincéis, né? Geralmente é importante fazer isso, você pegar um pincel maior, no caso, e ver a menor linha que ele é capaz de fazer. Bota um pouquinho de aquarela, certo? E testa essa menor linha e a linha mais larga. A linha mais larga você vê pressionando o pincel no papel. Quanto mais você pressiona, maior a largura que ele pode fazer, ou quanto mais deitado você usa, maior a largura que ele pode fazer. O pincel fino é a mesma coisa. Eu já noto que o pincel fino, você pode perceber que ele vai carregar bem menos água do que o pincel maior. E aí eu vejo a linha menor que ele é capaz de fazer, claro, com a pressão da minha mão. Cada mão pode mudar essa finura de linha. E eu já noto que ele carrega muito menos água, porque para mim fazer o mesmo comprimento do maior, eu tenho que passar 2 vezes. Agora eu vou fazer um desenho mais orgânico, que é uma folha praticamente, né, essa representação. E o pincel menor me dá aquele tamanho de folha. E o pincel maior, com certeza, vai me dar uma folha muito maior, né, nessa representação do desenho. É importante fazer isso para você ir conhecendo já seus materiais. A primeira dica que eu deixo para vocês é, se você está usando uma prancheta de desenho, é de prender a folha na prancheta para ela não escorregar. Mas se você está utilizando uma mesa normal, você não precisa fazer isso. Até é bom quando a folha fica um pouco mais solta e você pode movimentar com ela durante a sua pintura ou seu desenho. Um dos primeiros exercícios que eu faço na aquarela é conhecer minha paleta de cores. Isso é importantíssimo. Você vai conhecer da paleta que você comprou, no caso da aquarela que você comprou, do kit que você comprou, a paleta de cores que existe nessa aquarela. Então você vai ver desde o ponto mais saturado, que é onde ela é mais escura, até da sua transparência, onde ela fica mais clara. Nesse momento aí eu só estou usando o pincel, um pouquinho d'água no pincel e colocando a tinta direto no papel. Isso ajuda bastante a ter essa noção. Eu vou acelerar um pouco o processo, porque senão esse momento vai demorar demais, o vídeo vai se tornar muito longo. Certo? Então eu faço com algumas cores aqui, fazendo exatamente isso, vendo o ponto dela mais escuro, que é onde ela tem maior saturação, e vendo onde ela fica mais transparente. Isso vai me ajudar bastante depois no processo de pintura, conhecendo um pouco mais a minha tinta. A aquarela não podemos esquecer que é uma tinta totalmente à base da água e ela não pode ser misturada com outro tipo de tinta, ainda quando úmida, para não perder as suas características. Nesse momento eu quero fazer também aqui um ponto de cinza. Você pode fazer esse cinza só utilizando a água, deixando ele mais transparente, o preto. Bom, pessoal, antes de mais nada eu coloco a fita crepe, né, na volta para delimitar o espaço que eu vou pintar para fazer esse degradê. Nós vamos trabalhar agora o degradê. Eu aplico uma pincelada generosa de tinta e começo a passar água por cima. Eu boto um pouquinho de água no pincel e vou espalhando essa mancha maior pelo papel.
certo? Quanto mais eu aplico, boto água ali, mais essa mancha vai se espalhando no papel, criando esse degradê. Essa é uma das técnicas que eu utilizo, certo? Para fazer esse degradê. Mas existe uma outra, que eu depois vou mostrar para você. Bom, agora no outro lado, eu vou aplicar bastante água no papel, certo? Vamos fazer um outro efeito, que aí é colocar a tinta nesse lavado, né? A gente chama de lavado na aquarela. Aí eu simplesmente aplico, né, em pequenas quantidades, só para vocês terem uma ideia de como o pigmento age sobre a água, diretamente sobre a água que está no papel. O papel está encharcado. E eu vou fazer uma aplicação de uma outra cor também, que vocês vão ver que elas vão se misturando, porque está tudo muito molhado, certo? O verde também vai se misturando. Agora eu vou criar duas linhas nesse mesmo papel, que vai ficar em branco ali, vai ficar umas tarjas brancas, certo? Porque eu acrescentei água, aí fica aquelas duas linhas ali. Vamos tirar a fita. Geralmente borra um pouquinho, certo? No início isso é perfeitamente normal, vocês podem ficar tranquilos. Com o tempo a gente vai melhorando. Tá, ok, agora vamos para uma outra técnica. Que ainda é a técnica de degradê, só que agora eu aplico diferente. Eu estou aplicando a mesma tinta, certo? Eu boto um pouquinho d'água, só que eu deixo ela permanecer um pouco mais no espaço que ela estava. Aí eu reaplico ela lá em cima, certo? Eu reaplico ela e vou tirando devagarinho das partes de baixo e ela vai caindo, uma sobre a outra. Vai criar um degradê em camada. Nos vídeos de pintura aqui no canal você vê exatamente onde eu utilizo esse degradê de camadas. Eu uso bastante para paisagens. Vamos tirar agora a fita, ó, vocês podem ver que esse papel é canelado, então sempre fica fica borrado assim, mas é perfeitamente tranquilo e normal. Pessoal, quero aproveitar o momento, convidar vocês para se inscreverem no canal e marcarem o sininho para receberem o vídeo assim que eu posto aqui no YouTube. Também aqueles que gostaram do vídeo, se puderem deixar seu like, eu agradeço muito. E aqueles que querem comentar, deixar um comentário, uma sugestão, esse feedback é super importante para mim aqui no canal, porque justamente isso me ajuda a melhorar cada vez mais os meus vídeos. Bom, agora vamos para a parte onde a gente vai começar a fazer alguns desenhos e pinturas. Eu utilizo e gosto de utilizar formas orgânicas. Então nada mais é do que esse desenho mais solto, né? Fazendo as pétalas das flores, né? Começar por essa questão mais orgânica, que é o que está mais em contato com a nossa visão, que a gente tem mais referências, né? Que é pegar um galinho de árvore, um galinho de folha, trazer para você no seu estúdio ou onde você estiver, fazer o esboço, fazer o desenho, fazer a pintura. Essa técnica que eu estou utilizando é diretamente a aquarela e o pincel. Não estou fazendo nenhum esboço antes, certo? Eu gosto muito da técnica de utilizar sketches, de pintar mais com sketch. Mas desse jeito que eu estou fazendo agora aqui, ela se torna uma aquarela muito mais leve, vamos dizer assim. Ela não tem muito risco, muita marca de um outro material que a gente utiliza. E eu só utilizo a aquarela mesmo, certo? E o pincel. E aí a gente faz essas formas orgânicas, é muito bom para começar. A gente compreender a cor, entender como ela funciona no papel, certo? E é simples, são desenhos mais simples, né? São desenhos que tu não precisa trabalhar muito a luz e sombra, até você vai pegando o jeito disso com o tempo, né? E buscando sempre referências. É isso que eu gosto bastante na aquarela, que a gente pode buscar referências e fazer a pintura que desejar no papel, né, de uma forma muito simples, muito limpa, muito tranquila, né, e utilizar a aquarela dessa forma mesmo, com tranquilidade. Não é uma técnica que a gente possa fazer às pressas. A aquarela tem o seu tempo, tem o seu momento. Agora eu vou fazer uma graminha onde simplesmente eu utilizo esse desenho mais claro embaixo e agora eu aplico um pouquinho mais escuro, certo? Se a qualidade do vídeo não estiver muito bom, já peço desculpas, pessoal. E aí assim eu vou utilizando, certo? Mais escuro agora por cima, fazendo essa mescla e aí já tem uma grama pronta.
Sim, é certo. A questão das plantas e flores, quando você for fazer, não tem uma necessidade de ser muito exata, muito realista, né? Quando a gente está começando, é assim mesmo. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei para você sobre o sketch, que na verdade eu faço um esboço antes, né, do que eu pretendo ou da referência que eu tenho. Aí eu vou fazer uma folha que ela pode ver, eu já escolhi uma folha que não é necessário uma simetria, né? Não é necessário ter uma simetria muito grande. E aí eu vou fazendo esta folha primeiro com a lapiseira e grafite. Você pode fazer com lápis também esse esboço sem nenhum problema. E eu vou aplicar a aquarela em cima dela. Agora eu vou fazer uma segunda folha, né, um outro modelo que também tem essas formas bem orgânicas, que a simetria é mais tranquila de se fazer e que a gente possa estar vendo isso na natureza seguidamente. Então nosso cérebro, né, tá mais, isso é uma memória mais fácil para nós, né, aquilo que a gente vê seguidamente a gente tem mais facilidade de desenhar e não é tão complexo. Bom, agora eu vou começar. Eu peguei o godê, vou misturar algumas cores, vou fazer o verde. Eu gosto bastante de fazer o verde. Aí eu pego um amarelo limão e um pouquinho de azul e começo a misturar para mim ter mais ou menos os tons de verdes que eu vou usar. Na própria paleta eu já deixo na própria paleta um pouco mais escuro e um pouco mais claro. E aí eu vou aplicando em camadas finas, sem muita água. Quando você aplica muita água, é bem fácil dele borrar e aí o desenho pode ficar complicado depois de consertar, certo? Então eu geralmente não coloco muita água no desenho sketch, né? Nessa técnica aí que é sketch, né? Que nada mais é que um esboço e depois você pinta esse esboço e logo depois de pintado, depois de pronto, eu ainda reforço as linhas, né? Com caneta nanquim ou pode ser com pena nanquim ou pode ser com outro material que você tenha. Né? E aí eu vou reforçando agora com tons mais escuros o desenho, né? Que vai dando essa ideia, pode dar ideia de camadas, pode dar ideia de volume, né? A luz e sombra na pintura nos dá essa ideia de volume tão importante, né? Para a pintura. Mas pode notar que nesse desenho, nesse esboço, eu não vou fazer ele nos mínimos detalhes, porque eu gosto dessa técnica mais solta, certo? Eu gosto dessa intenção mais solta de fazer o desenho ou a pintura. Eu acho muito interessante. E assim eu vou aplicando, né, os tons de verdes que eu acho interessante para fazer essa pintura. Né? Um dos cuidados que tem que ter aí é a tranquilidade, né? E quando botar muita água, você não pode começar a colocar tinta em cima, senão vai se misturar tudo e você pode acabar escorrendo ali na sua pintura. Se for essa a intenção, não tem nenhum problema. Né? Mas se não for essa a intenção, tem que ter esse cuidado. Então eu vou aplicando pontos mais escuros, dando essa ideia de luz e sombra para esse desenho, até que eu acredite que ele já está bom, certo? E isso é uma coisa de cada um mesmo, certo? Alguns podem achar que ele fica mais legal, mais fraquinho, outros podem achar que fica mais legal, mais pigmentado, né? Mais saturado. Né? Eu gosto às vezes do meio termo. Esse aqui eu fiz como exercício. Eu fiz ele em uma porção menor. E isso que é interessante, e essa já é mais uma dica que eu deixo, é quando for fazer, começar na aquarela, faça desenhos simples e pequenos. Não precisa ocupar uma folha inteira, né? Não faça algo muito complexo de início. Para que você vá, nesse início, já experimentando como a tinta se comporta. E pode ter certeza, de um desenho para o outro, de uma pintura para outra, de um papel para o outro, a sua aquarela vai mudar. A forma dela agir sobre o papel muda. Né? Você pode comprar até o papel próximo, igual ao meu, mas pode tentar fazer o mesmo. Mas como a água, a gente não controla muito o caminho que ela faz em cima do papel, pode se tornar um desenho, uma pintura completamente diferente, mesmo usando os mesmos modelos que eu usei. Então podem ficar tranquilo que isso eu acho muito legal na aquarela, porque nenhuma pintura vai ser igual a outra. Ela é muito orgânica e funciona muito bem, certo? Você pode utilizar
inclusive já no início, isso eu mostro nos meus próximos vídeos, que você pode pegar e decorar a sua casa se quiser, com pequenas pinturas, né, com pequenos desenhos de aquarela, e fica muito legal, né? Se você já tem um ateliê, se tem um estúdio, né, ou se não tem, está pensando em fazer eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, um ateliê que você pode montar tranquilamente num espacinho do seu quarto ou na sua casa, como você achar melhor. E agora eu aplico o nanquim em cima da folha, né, e deixo ela com essa cara mais de sketch mesmo, né, que a gente vai fazendo. E eu achei muito legal o efeito que deu em relação a essa caneta nanquim e essa pintura. Aí eu faço isso também na folhinha verde, dando essa ideia de sketch, e eu achei muito legal mesmo. Eu sugiro a vocês que façam também esse estilo sketch, que eu acho muito bacana mesmo. Nessa fase que a gente está passando o nanquim, pessoal, por cima do desenho, a dica que eu deixo é que o desenho tem que estar sequinho já tem que estar seco, porque o nanquim ele vai ser diluído com a água. E se o desenho estiver meio molhado ainda, ele com certeza vai borrar a sua pintura. Então essa é uma dica muito importante para esse momento onde você vai passar, né, uma tinta nanquim por cima da sua ilustração para fazer esse sketch. Se o desenho estiver úmido, ele com certeza vai borrar, porque o nanquim borra assim que tem um pouco d'água ali no papel. Outra dica que eu quero deixar para vocês é não fiquem preocupados se na hora de você passar o nanquim, passar a sua caneta para dar essa demarcação de sketch, se sair um pouco para fora, se a linha não ficou bem em cima da outra, porque a linha do lápis já não dá mais para ver aí, certo? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, uma outra dica é utilizar o papel que nem eu utilizei, os 4 lados do papel, e fazer disso, montar um sketch depois, montar um caderno, certo, de estudo, que isso é bem bacana de fazer. Eu uso geralmente a folha inteira e depois eu simplesmente pego, dobro ela, uso as 4 partes da folha, uso na frente e atrás, já com meus estudos ali, sem nenhum problema. É uma alternativa para quem gosta de fazer na folha inteira, né? E depois, quando terminar e não for pendurar como um quadro, alguma coisa assim, fazer dele um sketchbook. Então tá, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu quero agradecer a presença de vocês para quem ficou até o final. Todo o coração, um grande abraço e até o próximo vídeo.